Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Que bom que você parou para ver esse vídeo. Deus quer falar com você. Certamente Deus está falando com você. Aproveite a oportunidade e permita que o Espírito Santo te conduza ao caminho de paz, te dê sabedoria e direção através dessa palavra que se encontra lá em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o Senhor. A vereda do justo, o caminho do justo, o caminho daquele que foi justificado pela fé. Você já estudou a justificação da fé pela fé? Amado, nós precisamos entender que tudo acontece no tempo certo. Até Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Debaixo do céu, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos entender e respeitar o processo. Você que está assistindo esse vídeo, você está inserido dentro de um processo que irá te conduzir a um grande propósito. O propósito nós sabemos, o destino já foi traçado. Amados, Ele nos escolheu antes do ventre. Ele nos criou para a sua glória. Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, no tempo certo. Então, amados, não houve nenhum improviso no nascimento de Jesus. Tudo foi rigorosamente planejado e planejado desde a eternidade. Jesus ele foi o filho da profecia. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele foi prometido desde o Éden. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. O tabernáculo era um símbolo dele. A arca da aliança falava dele. Os objetos que estavam dentro da arca tinham como propósito falar dele. Ele foi simbolizado pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios. Reis, sacerdotes e profetas eram um emblema dele. O descanso do sábado era uma sombra do verdadeiro descanso que encontramos nele. Ele foi simbolizado pela coluna de fogo que guiava os israelitas no deserto e também pela coluna de nuvem que os cobria durante o dia. Ele foi simbolizado pelo maná e também pela água que brotava da rocha. Na verdade, todo o Antigo Testamento apontava para ele e era uma preparação para o seu nascimento. Então, não apenas o cenário religioso apontava para o seu nascimento, mas também o cenário político. Deus preparou o Império Babilônico para dar ao mundo uma legislação. Deus preparou o Império Medo-Persa para dar ao mundo um sistema tributário. Deus preparou o Império Grego para dar ao mundo a cultura e uma língua universal, e o Império Romano para dar ao mundo um sistema jurídico e político. Deus preparou os hebreus para dar ao mundo a Escritura. Na plenitude dos tempos, quando o cenário estava pronto, então Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Aleluia! Deus moveu o imperador César Augusto para fazer um recenseamento no seu vasto império, a fim de que José e Maria saíssem de Nazaré e fossem para Belém. O Messias, por ser filho de Davi, deveria nascer em Belém, a cidade de Davi. Por ser Jesus o pão da vida, ele deveria nascer em Belém, cujo significado é casa do pão. Por ser ele o Cordeiro de Deus, foi colocado numa manjedoura, sendo ele Deus, se fez homem. Em seu nascimento houve luz à noite, pois ele é o sol da justiça. Quando ele nasceu, houve alegria no céu, júbilo na terra. Os anjos, homens se alegraram. O anjo proclamou aos pastores: hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Verbo eterno, pessoal e divino, se fez carne e habitou entre nós. Ele vestiu pele humana e habitou entre nós. Calçou as sandálias da humildade. Sendo o Criador e o dono do universo, ele nasceu humilde, numa família humilde, num berço humilde. Foi colocado numa estribeira, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Sendo ele Deus, ele se fez homem.
Sendo ele o Rei dos Reis, ele se fez servo. Sendo ele transcendente, ele se esvaziou-se a si mesmo. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes se alarmou. Mas os magos, ao verem a sua luz no Oriente, vieram a Jerusalém. E guiados pela estrela, chegaram a Belém, onde adoraram a Jesus, entregando-lhe seus tesouros, ouro, incenso e mirra. Hoje passamos mais de 2000 anos, amados, celebramos esse entusiasmo, esse magno acontecimento, o nascimento de Jesus. Ele veio ao mundo como o pão da vida e como a luz do mundo. Ele entrou na história como a porta das ovelhas e como o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Que o nosso coração exulte nele e vivamos para ele, proclamando o seu nome, anunciando a sua salvação, glorificando ele todos os dias na nossa vida. Nesse momento que você está assistindo o vídeo, sinta a presença dele se movendo dentro de você. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Auxiliador. Ele disse: não vos deixarei órfão. A plenitude dos tempos trouxe Jesus, um momento certo. Por isso, entenda o processo que você está passando. Seja sábio ao ouvir essa palavra. Entenda que o tempo é apenas um curso preparatório, porque a vitória em Jesus é certa. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua família, em nome de Jesus.